Olá, gente, a paz de Cristo. Aqui quem vos fala é o presbítero e o professor Arthur Félix. Hoje se comemora aqui no Brasil o Dia de Finados. Eu gostaria de trazer uma breve reflexão histórica e falar de alguns pontos doutrinários da Igreja Católica e como nós, cristãos, protestantes, se comportamos no Dia de Finados. Bem, essa ideia de orar pelos mortos, isso não vem de agora. Isso ocorreu entre o século II e o século III, pelos primeiros cristãos primitivos. E a partir do século V, a Igreja Católica começou a ter uma data fixa para fazer esse memorial de ano em ano. Bem, a palavra finado vem acabou, findou, terminou ou faleceu. Estamos se referindo àqueles que partiram, que se desligaram desse mundo e agora estão em outros lugares, onde nós cristãos acreditamos que existe duas realidades no mundo espiritual, o céu e o inferno. Mas já falei entre o século II, entre o século III, e no quinto século, né, a igreja começou a oficializar isso. Mas quando chegou no século X, houve um monge chamado Santo Odilo. Bem, o Santo Odilo, ele pediu para que os demais monges na França pudessem, né, fazer essa prática de oração pelos mortos. Bem, gente, essa exigência do Santo Odilo foi daí que criou esse pressuposto de dia de finado. Mesmo com essas práticas entre o século II e III, mas o martelo foi batido a partir do século X pelo Santo Odilo e monge. Então, no dia 2 de novembro de 998, foi estabelecido essa prática oficial do dia de finado. Então, todas as vezes que você lembrar do dia de finado, essa prática ela foi estabelecida pelo Santo Odilo. Bem, o Santo Odilo, ele não queria que aqueles que se foram fossem totalmente esquecidos. Essa prática do dia de finado, existem muitas coisas que estão por trás disso, que nos traz uma reflexão de um novo também futuro. Bem, há algumas exigências, mas eu não vou falar agora. Então, o Santo Odilo, ele estabeleceu isso em 998 e nos séculos adiante, no mesmo século, né, no século X, mas nas eras adiante, existiu algumas ordens de papa que concordaram com isso. Então, os papas deram continuidade ao pensamento do monge Odilo. Então, quem foi? O Papa Silvestre II, o Papa João XVII, Papa Leão IX. Todos obrigaram quem pertencia à Igreja Católica a comemorar este ato. E obrigou também para que todos os sacerdotes e padres pudessem respeitar, uma vez no ano, esse momento, esse memorial, para fazer a reflexão daqueles que se foram e incluir orações pelos mortos. Mas, no século XIII, foi oficializado a data do dia 2 de novembro como feriado. Então, essas etapas elas foram passando por um estágio de aprovação. Então, começou, desenvolveu, e daí foi se aperfeiçoando até chegar nos dias de hoje. Bem,
Mas em 1915 foi oficializado pelo Papa Bento XV. Olha, já estamos pertinho, porque o nosso último Papa, né, foi Papa Bento XVI. Mas o Papa Bento XV, ele oficializou essa prática também da oração, né, dos mortos e do dia de finado. Então tudo foi se encaixando com o decorrer da história. Mas aqui também, no Brasil, foi oficializado uma lei em 2002, que é a lei de número 10.607, onde declara que o dia de finado tem que se tornar feriado em relação aí das práticas, né, da Igreja Católica como ato religioso e também de respeito pelos mortos. Bem, a Igreja Católica, ela adota alguns costumes mediante essas orações dos mortos e entre outras coisas. São elas o quê? A prática do purgatório. Então acredita-se que uma alma que saiu, né, deste mundo físico, eles acreditam que estão em um ambiente, em uma esfera, e ali eles estão passando por um estado de aperfeiçoamento, estão se purificando para entrar no paraíso. Então, lembramos até da reforma protestante, né? Mas o purgatório, ele também tinha uma consequência para quem estava vivo aqui. Então, quem está vivo aqui tem que orar para quem está do outro lado ser fortalecido para vencer as suas impurezas e seus males até chegar em um ápice, né, ideal para ter acesso ao paraíso. Bem, eles têm por base, no livro de Jó, capítulo 1, do 18 ao 20, quando os filhos de Jó morrem, aí eles dizem que o momento que Jó se dobra e adora e ora, eles interpretam isso como se Jó estivesse orando pelos seus filhos que morreram. Bem, mas a realidade não é essa. Também, no segundo livro de Macabeus, capítulo 12, 43 e o 46, vai falar especificamente dessa prática de devoção, de oração aos mortos. Bem, Macabeus, capítulo 12, do 43 ao 46, eles têm por base disso. Mas nós, cristãos, como se comportamos no dia de finado? Em primeiro lugar, no livro de João, capítulo 1 e o 29, vamos ter a certeza desse versículo que Cristo diz, que o apóstolo disse, que o discípulo disse: o sangue de Cristo purifica, ele é o Cordeiro. Então, eis ali o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, o plano de Cristo Redentor, de vir aqui na Terra, foi para consertar enquanto a gente está com vida aqui. Porque se fosse para consertar lá do outro lado, ele resolvia por lá. Então, onde se quebrou é onde tem que se consertar. Então, já não aceitamos a tese do purgatório, porque acreditamos na suficiência e na supremacia de Cristo. Acreditamos também que quando Jesus ele foi visitar Lázaro, em João capítulo de número 11, do 25 ao 26, quando ele ressuscita Lázaro na aldeia de Betânia, ele não faz a oração em pró a Lázaro. Ele ora a Deus e diz assim: Lázaro, vem para fora. Então, em nenhum momento, a gente vê Jesus incentivando para orar para quem está desencarnado ou morto. E o nosso destino quando morremos? Hebreus 9, 28. E morrendo só uma vez,
segue-se ao juízo. Não existe outra via para a gente se aperfeiçoar no estado intermediário para se recompor daquilo que não deu. Tenha certeza que quando você morrer, vai ser dois caminhos que vai te esperar: o céu e o inferno. Porque Cristo recompensará cada um segundo as suas obras. Então, tudo aquilo que você faz aqui, você paga aqui. E tudo aquilo também que você erra aqui, você pode consertar aqui. Bem, o dia de finado pode ser um dia marcante para a gente limpar os túmulos, trocar as fotos, sim, levar algumas flores para enfeitar, mas orar por eles, mas não. Eles já estão entregues à justiça divina. Então, não é pecado você visitar o cemitério no dia 2. Não é pecado você lavar a catatumba. Não é pecado você pintar. Não é pecado. Você pode até ir orar, viu? Mas orar para Deus. Você pode até chorar de lembrar desse ente querido. Você pode ter boas recordações. Enfim, você pode lembrar do trajeto da história enquanto essa pessoa estava aqui com vida, mas de maneira nenhuma você pode fazer mais alguma coisa. Eu acho que na vida existe muitas coisas a ser cuidado. Então deixa o progresso de quem foi com Deus, tá bom? Eles tiveram a oportunidade dele, desenvolveu, viveu e agora é a sua vez. Que Deus abençoe e a nossa esperança, ela sempre foi e sempre será Cristo, o justo. Deus abençoe.